Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Bárbara Vieira Silveira, muito prazer se você não me conhece. E o vídeo de hoje é um tema muito importante que eu nem tinha pensado há um tempo em falar desse tema, né? Mas por causa da quarentena e por causa de umas aulas que eu tô tendo, eu resolvi trazer a reflexão, né, e conversar um pouquinho com vocês. Lembrando que eu sempre leio os comentários, então eu gosto muito de saber o que vocês estão achando, a opinião de vocês, e eu acho que esse tema é algo que pode surgir umas discussões muito boas. É óbvio que não são só os estudantes de medicina que sofrem que sua saúde mental é afetada por causa da faculdade, né? Isso acontece com vários universitários, qualquer pessoa pode ter a saúde mental afetada, né? Principalmente quando a gente tem muito estresse, muitas cobranças. Mas eu faço curso de medicina, então o discurso, o diálogo que eu quero criar com vocês é mais focado nisso, né? Até porque é a experiência que eu tenho. E, bom, sobre a faculdade, né? A gente já sabe que a gente vai fazer um curso de 6 anos, a gente sabe que o nosso curso é integral, que a gente vai ter que estudar muito, pipipipopopó, todo mundo sabe disso, né? Porém, o conteúdo que a gente recebe é muita coisa, assim. Bom, primeiro deixa eu falar, né? Eu tô no segundo ano, terminando o segundo ano, então vou pro terceiro ano, e então eu não passei ainda pela parte do internato. Eu acredito que outras coisas durante o internato podem ser pesadas emocionalmente, psicologicamente para se lidar. Mas como eu ainda não passei por isso, eu não vou abordar essa temática, né? Quem sabe, né, quando eu estiver passando por lá, daqui uns anos, eu posso trazer isso aqui de novo no canal. Então eu vou falar mais com a minha experiência dos anos iniciais da faculdade. Então, eu tava falando, né, dessa questão dos conteúdos e o excesso deles, na verdade, né? Bom, a gente já sabe que normalmente os 2 primeiros anos da faculdade de medicina são compostos por matérias mais básicas, que tem bastante conteúdos, né, de, por exemplo, anatomia, fisiologia, bioquímica, esse tipo de coisa. E é um conteúdo, assim, é muita coisa, assim, né? A gente sabe que a gente vai ter que estudar muito, etc. Só que muitas vezes eu acho que falta, por exemplo, o tato de alguns professores na hora de passar o conteúdo, né? Óbvio que ninguém vai saber de tudo. Só que muitas vezes nas aulas o que a gente recebe é tanto conteúdo que, como a gente não sabe, a gente não tem a prática, a gente não tem muita noção de como filtrar. Às vezes, se a gente não tomar cuidado, a gente se sente muito pressionado com isso, né? Tipo, nossa, meu Deus do céu, eu tenho que saber muito disso. Às vezes, umas partes básicas, só que muito aprofundadas. E isso pode ser muito prejudicial, sabe? Porque o medo, né, de errar posteriormente, a falta dessa matéria, desse conteúdo ser prejudicial pra gente, ou não sei, sabe? Isso é algo que pelo menos eu sinto que permeou na minha mente. Então, muitas vezes a gente tem aulas muito especializadas, sabe? Com conteúdos muito densos e que às vezes a gente fica, meu Deus, será que é pra eu saber de tudo isso? E ainda por cima, né, sempre tem a cobrança de que a gente precisa estudar por fora, né? Não basta só ver a aula, a gente tem que ir atrás de artigos, de livros, sei lá, de outros conteúdos e muitas vezes não tem como, assim, não dá. Claro, deve ter algumas pessoas que conseguem ler os livros de todas as matérias, só que realmente é muito cansativo e não dá, sabe? E a faculdade não são só as aulas, né? É uma coisa que eu sempre gosto de reforçar porque a gente aprende não só dentro da sala de aula, mas com outras atividades extracurriculares. Isso pode ser mas isso também pode ser um esporte, pode ser um projeto de extensão, sabe? Então, muitas vezes a gente não consegue dar conta de tudo isso e é algo que realmente causa um estresse. E eu sinto que durante a quarentena, né, isso foi algo que foi muito agravado. Eu, pelo menos, não tive tanta dificuldade com isso no primeiro ano. Eu acho que eu soube lidar um pouco melhor com isso. Eu não corria atrás de tudo. Assim, eu lia as matérias, os livros das matérias que eu conseguia e as que eu não conseguia, tudo bem. Só que eu sinto que no EAD eu falei, nossa, agora eu vou poder talvez me dedicar melhor, ou talvez vou conseguir estudar por fora mais coisas. E no final das contas, como já era imaginado, devia imaginar, não deu, sabe? Sinto que os professores, as aulas que a gente teve, era muita coisa. E, por exemplo, às vezes, né,
o que acontecia no presencial? A gente tinha aula e acabava a aula, acabou aquele momento. Você corria atrás, você estudava, mas aquele momento da faculdade, teoricamente, né, naquele horário tinha acabado. Só que no EAD, nesse ambiente de casa, é algo muito complicado, porque você tá sempre no mesmo espaço. E as aulas, eu pelo menos, gente, demorei muito pra assistir as aulas, pra anotar. Uma aula de 20, 30 minutos eu levava 2, 3, 4 vezes às vezes o tempo da aula, porque eu tinha que parar, eu tinha que anotar. E isso acabou ficando muito exaustivo, né? Acho que esse cansaço mental pra mim, mental, psicológico, ele realmente veio à tona nessa quarentena por causa dessas quantidades de aula. E eu tentava também ler os livros. E aí começou a virar tudo uma bola de neve. E aí vem o que? Vem a cobrança, né? A gente tem muita cobrança. E isso não só interiormente, mas quanto externamente. Eu sinto que o curso de medicina é um curso muito competitivo. E isso, obviamente, vem por causa do vestibular, por causa... Tô entrando no ensino médio, eu sinto, mas mais por causa do vestibular, né? Por ser um dos cursos mais concorridos, e a esfera do cursinho é horrível, eu pelo menos odiava o cursinho, muito por causa disso, por causa de como que era a sala, sabe? Era uma competição, e nota pra cá, e nota pra lá, nota pra cá, então você acaba que entra na faculdade e isso não tá pra trás, sabe? Isso acabou te marcando de tal forma. E, além disso, eu acho que muitas vezes os vestibulandos, né, que eu não julgo, porque eu também pensava assim, acabam colocando isso, né, tipo assim, a pessoa passou, meu Deus do céu, assim, elevou, sabe, a pessoa evoluiu, uma coisa do tipo. E não, sabe, é, tipo, basicamente a mesma pessoa que você era, só que acaba tendo essa cobrança, sabe, também pela sociedade, do tipo, nossa, essa pessoa... Gente, eu acho ridículo que a pessoa acabou de entrar na faculdade, 1, 2 anos de faculdade, sendo que o curso de medicina tem 6, fora as especialidades, e às vezes as pessoas vêm cobrar coisas, tipo assim, sabe por que essa doença acontece isso? Olha, eu tenho que tomar esse remédio, o que esse remédio faz? Não sei o que lá, sabe? Eu sei que essa cobrança acontece com outros cursos, sabe? Então, falta um pouco de noção, às vezes, das pessoas, as pessoas cobram, e se a pessoa não souber filtrar, a pessoa acaba, o estudante de medicina, né, acaba ficando bitolado com isso, sabe? Nossa, será que eu deveria saber disso, sabe? Que é, inclusive, uma cobrança que a gente tem muito também dentro da faculdade, né? Uma cobrança interna, né? Porque, como eu comentei, as aulas às vezes são muito densas, muito específicas, e às vezes a gente viu aquilo uma vez, mas, gente, é muito difícil você estudar uma vez e você lembrar daquilo pra sempre, sabe? O estudo é esquecer, relembrar, esquecer, relembrar, esquecer, relembrar até aquele momento que você aprendeu. E tem pessoas que têm mais facilidade de aprendizado, outras nem tanto. E às vezes a cobrança que a gente tem fora, né, essa externa, sei lá, de professores, de pessoas ao redor, de vestibulantes, de família, etc., acabam, né, afetando a cobrança interna que a gente tem, sabe? Do tipo, nossa, será que eu vou ser um bom profissional? Nossa, eu já deveria saber disso, né? Essa questão da competitividade afeta muito isso, né? Porque a gente tem notas e às vezes essas notas elas são usadas como critério para usar em alguma disciplina ou para questão de bolsas, etc. Então, isso eu acho que acaba cada vez mais, sabe, aumentando essa competição que a gente sente, né? Essa pressão externa, e isso internaliza, né? A gente fica pensando, será que eu vou ser um bom médico? Será que eu tô no caminho certo? Eu deveria estar estudando mais? Eu deveria estar fazendo aquilo? E se a gente não parar e respirar, a gente fica doido, sabe? Tipo, aconteceu comigo, né, que, como eu falei, nessa quarentena foi algo bem complicado pra mim, porque eu realmente tava me cobrando muito. Nossa, eu preciso estudar, nossa, eu preciso fazer aquilo. E eu nem tava... Gente, nem é, tipo assim, coisas extras da faculdade, sabe? É questão de dar conta com a matéria, com os módulos que eu tinha e com a iniciação científica que eu tava fazendo. Estou fazendo, aliás, né? Então, assim, não eram coisas, pesos a mais que eu tava colocando, mas isso já tava ficando muito pesado, sabe? Chegou um momento que eu não aguentei, eu não tava conseguindo lidar. Eu falei, meu Deus do céu, eu preciso parar, sabe? E eu sinto que muitas vezes a gente... Falta esse time, sabe? Falta esse autoconhecimento, esse autorrespeito de tipo assim, sabe? Não é só essa matéria que vai me fazer um bom médico, um bom profissional futuramente.
e a gente precisa focar em outras coisas e cuidar da nossa saúde mental, né? Uma coisa que eu vi numa aula que a gente teve, assim, tipo, quando um avião vai cair as máscaras, né, lá de oxigênio, tá tendo algum problema. Primeiro você coloca a máscara em você pra depois você colocar a máscara na outra pessoa. Então, primeiro você se ajuda pra depois você ajudar a outra pessoa. Que é algo que muitas vezes a gente não tem esse lembrete, porque isso é algo que a gente precisa ser relembrado, sabe? A gente precisa de pessoas que nos lembrem, isso pode ser através de uma terapia, de conversas com seus amigos, com pessoas que você possa compartilhar esse tipo de sentimento, pra gente se cuidar, sabe? Parar, assistir um filme, ficar com a família. É que realmente, né, a quarentena não é um momento que a saúde mental, nossa, tá ótimo que a gente consegue fazer muitas coisas. Mas é realmente, durante a faculdade fica muito difícil às vezes disso. Se a gente não parar e falar assim, não, tá tudo bem eu deixar de estudar agora pra fazer um esporte, sabe? Tá tudo bem eu deixar de estudar agora pra sair com os meus amigos. Tudo precisa de um equilíbrio, sabe? E eu acho que às vezes a gente perde esse equilíbrio e isso pode ser muito perigoso, sabe? E achar o meu equilíbrio foi algo que eu aprendi, né? Espero, né? Sempre colocar em prática, né? A partir de agora, assim, né? Pra que eu não precise, né? Pra que eu não entre em um burnout de novo, ou pra que eu não tenha um problema posteriormente, né? Então, é algo que eu quero deixar com esse vídeo, né? Não sei se você é um estudante de medicina, ou se você é um vestibulando e você tá pensando nisso, né? Você quer entrar na faculdade, você é um calouro, etc, sabe? Você precisa se cuidar e fazer as coisas que te fazem bem, sabe? Uma coisa que pra mim faz muito bem é cuidar da minha parte espiritual, é fazer um devocional, é ir da igreja, é ter uma vida com Deus, que pra mim tem um impacto muito positivo na minha vida. Mas você cuida do seu espiritual do jeito que você achar melhor, não deixe isso de lado. Não é porque você tá entrando na faculdade de medicina ou no curso que você esteja, sabe? Que uma pequena atitude que você fizer agora, nossa, deixei de estudar agora, isso vai impactar totalmente no seu futuro, sabe? A gente precisa cuidar da gente, faça esportes. Eu sempre falo dessa questão do esporte, mas não necessariamente precisa participar da atlética, seja uma academia, seja uma aula de dança ou algo do tipo, faça coisas que te façam bem, sabe? Porque isso é muito mais importante. E sempre lembrar que uma nota não te define. Eu sei que a gente sempre tenta lembrar dessa frase, né, durante o vestibular, que é algo muito difícil, é uma fase muito pesada psicologicamente, né? Então, essa frase, ela não deixa de existir, não deixa de ser verdade depois, durante a faculdade ou até depois, sabe? Por exemplo, fico pensando na questão da residência, deve ser algo que isso vem martelar novamente na nossa mente. E porque, assim, gente, mais uma vez, da mesma forma que o vestibular ele não te avalia do jeito certo, das suas potencialidades, a prova também muitas vezes não, sabe? Aquilo é um número. E eu não tô falando que é fácil, sabe? Às vezes eu tenho dificuldade de lidar com isso também, mas é algo que a gente precisa se relembrar, sabe? Não é uma nota que vai te definir, não é uma nota que vai falar se você vai ser um bom profissional futuramente ou se não vai. E não é isso só que a gente tem que ficar focado, né? A formação de um bom profissional, independente da área que seja, ela envolve muito mais coisas do que só o conhecimento técnico, né? O conhecimento técnico é importante, ele é importante, mas ele não é a única coisa. E falando da medicina, assim, às vezes o profissional ele pode ser excelente em questão de conhecimento técnico, ele pode saber tudo, mas se muitas vezes ele não tiver um bom contato com o paciente, ele não conseguir a confiança dele na hora da consulta, não fazer uma boa, e com isso, né, não fizer uma boa anamnese, não fazer com que o paciente se sinta confortável de falar o que ele tá sentindo, o que ele tá precisando, às vezes o conhecimento técnico dele não vai servir pra nada, ou vai servir pra muito pouco, entendeu? Então a gente tem que tentar achar um equilíbrio e buscar viver assim as outras coisas, outras faces da faculdade e sempre ter pessoas pra gente conversar. Óbvio, se você tem a possibilidade de fazer terapia, faça, né? É uma coisa que eu pretendo fazer no futuro, não faço ainda. Mas, sabe, converse com outras pessoas, com amigos, desabafe, porque às vezes a gente precisa falar, a gente precisa que outra pessoa reafirme isso pra gente, às vezes a gente sabe, mas com todo o caos, né? Tipo, a gente quando tá dentro do furacão fica muito difícil, mas uma pessoa que tá fora, ela pode nos falar
e nos ajudar de uma forma que a gente não consiga, né? Eu acho que é isso, né? Esse vídeo é meio que um desabafo, meio que um conselho, e por algo que eu também passei, que eu vi que realmente a gente precisa focar em outras coisas, sabe? Nem sempre a gente vai conseguir fazer tudo, nem sempre a gente vai conseguir ser 100%, sabe, em tudo, ou às vezes ser 100% em nada, sabe? Porque é muito difícil. O que é importante é a gente dar o que a gente consegue dar, não, nossa, dar o máximo, sabe? Porque se você coloca o máximo de você em só uma coisa, outras esferas da sua vida vão estar em deficiência, elas vão estar faltando um pouco de você, sabe? E eu acho que é isso, né? Não sei se esse vídeo foi bom pra você. É um assunto que eu acho que precisa ser bem mais conversado dentro da faculdade de medicina. Eu tô tendo um pouco mais sobre isso em uma optativa, mas é muito triste ver que isso é numa optativa, sabe? Poucas pessoas têm acesso a isso, e é como eu falei, né, pela nota, né, pelo fato de ser uma quantidade pequena, nem todos vão conseguir entrar nessa optativa, e é um assunto que precisa ser muito, 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 muito falado, porque a gente sabe que o curso de medicina é um curso com altos índices de suicídio ou com problemas realmente psiquiátricos, psicológicos, porque por diversos motivos, né, e alguns desses eu comentei. E eu acho que foi isso para esse vídeo. É um assunto pesado, né? E falar um pouquinho do que eu vejo, as dificuldades que a gente enfrenta. Comenta aqui embaixo, né, o que você sente também, o que você passa, seja como vestibulando, se às vezes você não parava pra pensar, né? Porque às vezes eu sinto que a gente como vestibulando realmente idealiza muito, né? Eu lembro que quando eu era vestibulando eu falava assim, ai, eu não quero estar sofrendo com essa matéria vestibular, eu quero estar sofrendo com a faculdade. E hoje eu tô vendo que às vezes sofrer com a faculdade não é uma das melhores coisas, assim. Mas eu também entendo os vestibulandos, eu não julgo. É só pra gente parar de idealizar e entender que realmente é um curso como qualquer outro, é um curso que é tão difícil como outros, e que às vezes a gente tem que realmente parar e se preparar, sabe, mentalmente, que isso não é uma faculdade, não é uma nota, não é só isso que vai definir a gente. Pro vídeo de hoje foi isso. Eu não sei se foi útil pra alguém ou se foi bom. E comenta aqui embaixo o que você achou, o que você pensa sobre isso, se você é vestibulando, se você tá passando pela faculdade, quais são suas dificuldades. Quero muito, muito ouvir a opinião de vocês. Muito obrigada por ter assistido até aqui. E é isso, um beijo, até o próximo vídeo, tchau, tchau!